Mas estou falando aqui de Campos Novos, celeiro do meu estado, de Santa Catarina, onde sou produtor. Também tenho um trabalho junto a uma entidade de classe chamada Andaterra, que ajudei a fundar em 2006, assim como sou um dos organizadores nacionais do Movimento Brasil Verde e Amarelo, que congrega várias entidades do agro brasileiro, com pautas diversas, não só de defesa do nosso setor, mas também, evidente, do nosso país, do nosso Brasil. Nós nos preocupamos com os rumos da nação. E eu creio que este foro de debate que o Desafora tem percorrido aí o Brasil todo e agora com foco no agro, é uma iniciativa muito oportuna, muito interessante, e nós do agro brasileiro estamos unidos, né? Eu acho que o que importa é que em 2022, que é um ano decisivo para o Brasil, nós temos uma pauta muito bem definida e vamos trabalhar juntos com o Desafora Brasil e com outros movimentos de direita, movimentos conservadores, para tentar restabelecer nesse país o Estado de Direito e uma verdadeira democracia. Eu soube de ontem da palestra de um dos convidados de vocês, doutor Felipe Gimenez, o qual eu já cumprimento aqui, eu sei que está aí entre vocês. E um dos assuntos que eu posso adiantar a vocês aqui, que o Brasil Verde e Amarelo vai focar aí para as manifestações de maio, para as manifestações de 7 de setembro, que vamos repetir em Brasília, é a questão da apuração pública. Voto impresso e apuração pública. Nós temos convicção de que se não tivermos uma eleição com apuração pública, com escrutínio público, nós não teremos uma verdadeira democracia no nosso país. Embora uma sinalização por parte do Poder Executivo tenha nos dado uma certa, vamos dizer assim, fiscalização por parte de elementos ligados ao Exército, nós entendemos que isso não é suficiente, porque a questão não é fiscalização propriamente dita do voto impresso. A questão é que uma cláusula pétrea está... Jefferson, tira a mão do fone, por favor. Quando você está com a mão fora do fone, a gente te ouve bem, tá? Não coloca a mão no fone, não. Obrigado. Aquele efeito de repetir o som de fora é horrível, isso nós vamos tocar. E o que acontece é o seguinte: se nós não tivermos uma apuração pública dos votos, nós estaremos sempre delegando a apuração a uma pessoa. E queremos viver num país sob o império da lei, não sob o império dos homens, né? Você hoje tem na figura, à frente do TSE, um elemento que todos desconfiam, que não passa segurança nem confiança nenhuma, o atual presidente do TSE, que vai conduzir as eleições. Pelo amor de Deus, nós temos uma eleição onde a apuração é toda centralizada. Já vimos isso nas eleições municipais, a confusão que foi há 2 anos. E, mais uma vez, deixar o TSE conduzir este processo sem ser público, né, uma apuração a portas fechadas, por mais fiscalização que exista, ela já é, por si só, uma eleição nula de pleno direito. Então, nós do Movimento Brasil Verde e Amarelo já conversamos a respeito deste item e, apesar das sinalizações que o próprio Executivo tem dado a respeito da lisura do pleito para 2022, nós entendemos que nós só teremos no nosso país restabelecida a democracia a partir do voto impresso e apuração pública. Uma apuração que se dê, né, no mesmo instante em que fechadas as urnas do país todo, em cada sessão eleitoral, né, para que nós, os eleitores, que somos os destinatários finais do processo eleitoral, possamos conferir em loco a apuração desses votos, sem prejuízo da tecnologia, né, que vai reunir todas as sessões eleitorais em um único tempo e vai conferir, a gente vai poder ter uma forma de aferir localmente o que se dá no TSE. Portanto, eu quero dizer a todos vocês aí, convidar todos os produtores rurais, toda a sociedade civil organizada, gente que se preocupa realmente com os destinos da pátria, para que nós
nos unamos em torno dessa bandeira. Não é uma bandeira nova, nós tivemos uma tentativa de votação no Parlamento Brasileiro que foi frustrada, em grande parte por conta de um parlamento que já é eleito por uma eleição fragilizada, uma eleição que ninguém confia. Até hoje a gente se pergunta, existem fenômenos eleitorais que não se explicam, né? Em Santa Catarina, por exemplo, nós tivemos um fenômeno eleitoral chamado Ideli Salvar, que não se elegia para síndica de prédio nem para vereador do Zorteia, e, no entanto, foi eleita senador da República, um elemento da mais alta periculosidade, que nos 8 anos que esteve no Senado da República, só fez, vamos dizer, prejudicar o Estado de Santa Catarina com normas esdrúxulas, estapafúrdias e sempre em benefício do Partido dos Trabalhadores. Então, a confiança que nós, eleitores, vamos ter no processo eleitoral só se dará com voto impresso e apuração pública. Sem isso, sempre vai haver a mácula, a dúvida a respeito da lisura das eleições. Então, quero vos dizer que, em relação às pautas do Verde e Amarelo, do Movimento Brasil Verde e Amarelo, nós, produtores rurais, vamos lutar muito para que nós tenhamos no nosso país restabelecida a verdadeira democracia. E uma das iniciativas que nós vamos tomar é colher apoiamentos a um projeto de lei de iniciativa popular que foi redigida pelo Dr. Felipe Gimenez, e vamos passar a colher essas assinaturas, o número suficiente que for, e implementar aí de uma vez esse projeto que, a partir dele, nós vamos poder, aí sim, ter alguma segurança. Sem ele, sem que a Constituição seja alterada nesse aspecto, nesse sentido, infelizmente, nós teremos sempre essa dúvida. Jefferson, muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Jefferson? O doutor Felipe Gimenez está aqui, quer fazer uma pergunta para o senhor? Mesa, quando o doutor Jefferson começou a falar sobre a cláusula pétrea do voto secreto, o sinal dele ficou ruim. Eu gostaria que vocês explicassem para que ele repetisse a afirmação que ele fez. Ele começou a fazer no momento que ele pôs o dedo no ouvido e não transmitiu mais. Jefferson, escutou o doutor Gimenez? Certo. Agora eu descobri uma forma aqui de falar sem ter este eco, aí, de diminuir um pouco o meu áudio. Ok. Doutor Felipe Gimenez. Bom, o voto, no momento em que nós pensamos uma democracia, né, desde os primórdios da democracia, o voto em si, evidente, o voto é secreto. Agora, a apuração, a contagem, ela é pública. Nós entendemos que a contagem pública do voto é um direito fundamental da sociedade, é um direito fundamental do eleitor. O voto que eu deposito na urna aqui, no meu município de Zorteia, aqui em Santa Catarina, no momento em que ele é apurado, na contagem em papel, você tinha um escrutínio público, você, como fiscal daquele processo e principal interessado e destinatário do processo eleitoral, poderia acompanhar. No dia de hoje, não. A votação feita na urna eletrônica com apuração secreta em uma sala em Brasília, isso fere o direito fundamental da apuração pública do voto. E isso se agrava a cada eleição. Até as eleições municipais há 2 anos, nós ainda tínhamos uma apuração que se dava parcialmente em 2 ou 3 processos. Não havia uma centralização toda no TSE. Hoje, com a concentração da apuração no TSE, até os tribunais regionais eleitorais perderam a possibilidade da contagem desses votos nos estados. Então, além dessa cláusula pétrea, desse direito fundamental, né, a contagem pública dos votos, tem o princípio federativo está sendo violado com essa centralização da apuração em Brasília. Volto a dizer, nós precisamos de um país que viva sob o império da lei e não sob o império dos homens.
Este é o grande problema do Brasil. Né? Você concentra poderes em pessoas, né? Não na norma, não na Constituição ou nas leis. É o senhor Alexandre de Moraes que vai conduzir um processo eleitoral da mais alta importância. Aliás, é um divisor de águas para o nosso país. Vocês sabem que o Brasil até 2027 vai ter que aumentar em 40% a produção de alimentos para fazer frente à demanda. O Brasil hoje, dentro da geopolítica internacional, esse player do agro, de produzir alimento, de alimentar mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, olha o interesse que está por trás de um processo eleitoral como é o processo de 2022, aonde não apenas a cereja do bolo, que é o presidente da República, nós vamos ter que manter, mas vamos ter que trocar o bolo inteiro. O poder legislativo, nas mãos de elementos da mais alta periculosidade, né, como temos no Senado, gente que serve a interesses outros que não o interesse do Brasil, a interesses internacionais, como aqueles que levaram o presidente do Senado a propor uma norma que altera, por exemplo, a questão dos limites da venda de terra para estrangeiro. Poucos debatem isso, um projeto que já foi aprovado no Senado e que hoje na Câmara só aguarda o momento exato para sua aprovação. Um projeto que coloca em risco a soberania alimentar do povo brasileiro e a segurança nacional. Vejam o que os comunistas fizeram com a Ucrânia, com o Holodomor. Quem controlar o alimento no mundo, controla o mundo inteiro. Não há a menor dúvida disso. Então, esta preocupação de interesse nacional, de soberania nacional, de segurança alimentar, ela está envolvida num processo eleitoral que nós não temos confiança nenhuma. Quem vai depositar o voto em outubro não sabe se aquilo que colocou na urna e digitou vai ser realmente o que vai ser apurado em Brasília, a portas fechadas. É um problema tão sério, tão grave, que nós não podemos nos contentar, vamos dizer assim, com uma junta de militares que eventualmente vai fazer uma fiscalização. Essa turma entra no Pentágono, hackeia tudo que é instrumento eletrônico. Vamos se contentar com uma meia dúzia de militares que vai dar um ok, como aquelas auditorias, né, que nós, naqueles programas de sorteio, tá, a auditoria deu ok, então está tudo certo. Pelo amor de Deus, nós estamos tratando de um direito fundamental, a publicidade na apuração dos votos. E isso nós não abrimos mão. Claro, eu acho que nós temos que reverberar esse discurso por todo o Brasil. Nós não aceitamos uma eleição apurada a portas fechadas. Eu quero que o meu voto aqui em Jortéia seja apurado, lido, declarado no momento da apuração, de forma que tanto eu quanto qualquer cidadão que votou, mesmo analfabeto, tenha condição de saber o que está acontecendo dentro do processo eleitoral. Isso é uma questão que nós vamos manter desde a primeira mobilização que fizemos em 2018, né, até as últimas que fizemos em 2020, sempre levamos a questão do voto impresso e da apuração pública, e quem despertou esse assunto, inclusive, foi o doutor Felipe Gimenez, porque não basta o voto impresso, nós precisamos da apuração pública. Nós não vamos abrir Jefferson, precisamos mandar para a segunda pergunta. Vamos levar até o fim, até as últimas consequências dessa questão. Podemos fazer a segunda pergunta? Sou eu, Jefferson. Ok, pode. Pedro Cheruli. Tivemos juntos lá na campanha do Fundo Rural, que foi a maior audiência pública que teve no Brasil até hoje. Me lembro bem de todos os seus apartes e do seu trabalho. Eu só gostaria de saber como anda. Soube que teve vários despachos contra a favor. Eu gostaria de saber aonde está, no momento, toda essa questão do Fundo Rural. Se ela se encerrou, se deram por vencidos ou derrotados. É isso aí. Um abraço. Pedro Cheruli, grande abraço. Esteve conosco lá no acampamento da Praça Portugal. Foi lá que foi o embrião, o nascimento desse movimento Brasil Verde e Amarelo. Nós nascemos por conta de um problema que foi o Fundo Rural. Pedro, o Fundo Rural foi, vamos dizer assim, resolvido em parte.
O que aconteceu de lá para cá é que nós não aceitamos aquela decisão e lutamos pela reversão daquele provimento do Supremo. No entanto, o caso concreto acabou sendo julgado e nós perdemos. Outra ação direta de inconstitucionalidade acabou sendo pautada no Supremo. E vejam vocês, o Fundo Rural, em resumo, todos são produtores, conhecem o assunto, né? Mas o Fundo Rural, eu lembro de uma frase do Roberto Campos, ex-ministro da Economia, que dizia que o Brasil é o único país no mundo onde até o passado é imprevisível, né? O que dirá do presente e do futuro. Pra vocês terem uma ideia, o Fundo Rural hoje está no Supremo de novo, 5-5, pediu vista ao ministro Dias Toffoli e está marcado, volta a ser julgado em maio. Então pode haver até uma reversão com base numa resolução do Senado que nós aprovamos, resolução 15 de 2017, que surgiu lá naquele acampamento Portugal, da Praça Portugal, a ideia, nós conseguimos aprovar na CCJ e aguardamos aí um desfecho favorável para esse drama do Fundo Rural. A outra parte, vamos dizer assim, foi resolvida com uma tese jurídica da exportação indireta, que nós ganhamos em fevereiro de 2020, a unanimidade também no Supremo. Tive a felicidade de fazer até a sustentação oral pela Andaterra. Esse caso da exportação indireta acabou afastando o chamado passivo do Fundo Rural, dos sojicultores para praticamente 70%, cotonicultores, enfim, exportadores de boi vivo, todos aqueles que destinavam a produção agropecuária para o exterior. E uma outra parte do passivo da venda interna acabou sendo resolvido com a decadência, porque de 2017 para cá, a cada ano que passa, um ano no passado é deletado. Então a gente eliminou 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, falta só mais um ano, em janeiro de 2023, para a gente eliminar 2017 e resolver 100% do passivo. Até lá, a orientação que passamos e a postura que a Andaterra vem tomando é manter-se em juízo, não deixar as ações transitarem em julgado e tentar levar até o final, eliminando o chamado passivo com a decadência. É claro que alguns produtores que tiveram um lançamento, esses acabaram enfrentando um problema na Receita Federal, mas tinham lá a tese da exportação indireta para eliminar pelo menos parte desse chamado passivo. Enfim, mais uma injustiça que o produtor rural foi vítima de um Supremo Tribunal Federal que, ao invés de consolidar a jurisprudência, dar segurança para o jurisdicionado, parece que, como uma biruta de aeroporto, aponta para um lado e para o outro de acordo com as conveniências, né? Então, nós lamentamos essa insegurança e lá em 2017, desde lá, essa reunião do Verde e Amarelo tem buscado, vamos dizer assim, trazer para o nosso país mais estabilidade, mais segurança. Eu acho que isso tudo a gente vai alcançar no momento em que nós tivermos o básico, que é uma eleição transparente e uma apuração pública dos votos. Porque isso vai fazer com que nós tenhamos um parlamento diferente. Isso vai fazer com que nós tenhamos um Supremo Tribunal Federal diferente. Que as escolhas feitas daqui para frente não serão mais as escolhas que foram feitas no passado a portas fechadas. A apuração pública, eu acho que é o princípio, é a base da democracia e a partir daí nós podemos vislumbrar, sonhar com um Brasil diferente. Do contrário, infelizmente, como diz o professor Olavo de Carvalho, a gente muda a cereja do bolo, mas o bolo continua esta porcaria que é a qualidade que nós temos tanto no poder, na cúpula do Poder Judiciário, quanto na cúpula do Poder Legislativo. Doutor Jefferson, muito obrigado.